Seria bom que o senhor sumisse da minha vida. Ele disse com a boca cheia de carne assada, sem nem levantar os olhos do prato, como se estivesse falando com um estranho, como se eu fosse apenas o encosto da cadeira. Meu próprio filho, no dia do meu aniversário. A mesa estava cheia, netos, nora, 2 amigos deles que nem sei por que estavam ali. E mesmo assim, ele disse, sem vergonha, sem respeito, sem pensar. E ninguém, absolutamente ninguém contestou. Eu só fechei a cara, disfarcei com um sorriso amarelo, pus o garfo no prato e disse, vou lá pro meu quarto, tô cansado. Nem esperei o bolo, nem ouvi os parabéns. Só ouvi aquele silêncio que às vezes é pior que grito. Aquele silêncio que grita, você já deu o que tinha que dar. Meu nome é Ernesto, tenho 72 anos, nascido em Ibitinga, interior de São Paulo. Fui mecânico de ônibus por quase 4 décadas. Casei com Lourdes quando eu ainda tinha cabelo preto e ela trançava o dela com florzinha no domingo. Criamos 2 filhos com o que deu, sem luxo, mas com tudo o que é certo. Educação, respeito, comida na mesa e abraço depois do jantar. E é engraçado. Quanto mais o tempo passa, mais você percebe que tem gente que confunde firmeza com frieza e silêncio com fraqueza. Mas eu nunca fui fraco. E aquela noite só confirmou isso. Antes de seguir contando essa história, quero fazer um pedido. Se você está ouvindo agora, comenta aí de qual cidade ou país está assistindo. E se essa história te tocar de algum jeito, se inscreve aqui no canal Café com Vovô e manda para alguém da sua família. Porque às vezes, o que um avô tem para dizer é tudo o que um filho precisa ouvir antes de se arrepender. Eu e Lourdes vivíamos naquela casa havia anos. Era nossa casa, sim. Mesmo depois que Felipe casou pela 2ª vez e se instalou ali com a esposa e os meninos. No começo, a gente achou bonito. A mesa cheia de novo, neto correndo no quintal, barulho de panela de manhã cedo. Mas o tempo vai mostrando quem são as pessoas. Aos poucos, os espaços da casa começaram a não ser mais nossos. Eu fui deixando de ter lugar na sala. Depois, na cozinha. A última televisão da casa que eu assistia, trocaram por um videogame. Até minha caneca sumiu do armário. Pai, o senhor pode usar a do Corinthians, tá? A do Corinthians. Como se o resto não me pertencesse mais. Mas o pior não foi isso. Foi o jeito como o Felipe passou a me tratar. Primeiro, ele falava só o necessário. Depois começou a me corrigir até na hora de conversar com os netos. Pai, não fala essas coisas. O mundo mudou. Uma vez reclamei do barulho da TV de madrugada. Ele respondeu, se tá difícil dormir, vai para um asilo. Lá deve ser silencioso. Fiquei calado. Eu sempre fui mais do tipo que engole, que espera baixar a poeira. Mas naquele aniversário, ele passou do limite. Era um sábado. A casa cheia. Lourdes tinha feito um bolo de abacaxi com coco. O meu favorito. Eu mesmo fui buscar a carne no açougue. Quando cheguei com as sacolas, Felipe estava no telefone com um amigo e disse, hoje é aniversário do velho. Vamos fazer logo esse churrasco para depois a gente se livrar. Fingiu que era piada. Mas doeu. Sentamos para comer. Eles falavam de viagem, de celular novo, de escola cara para os filhos. Eu comia em silêncio, Lourdes do meu lado, até que ele falou, pai, sério, com todo respeito, às vezes eu acho que seria melhor se o senhor sumisse da minha vida. Vai viver, sei lá. Tem tanta casa de repouso boa hoje em dia? A nora deu um riso abafado. Uma das visitas pigarreou. E os netos continuaram mexendo no celular, como se não tivessem escutado nada. Eu sorri, mas por dentro senti como se alguém tivesse apagado a vela antes de cantar os parabéns. Aquela noite deitei sem dizer uma palavra, mas Lourdes sabia, ela sempre soube. No meio da madrugada me virei e disse, a gente não precisa passar por isso, né? Ela respondeu, a gente merece sossego, Ernesto. Pelo que a gente fez, pelo que a gente deu, merecemos pelo menos respeito. Levantei e fui até o canto da garagem. Atrás de umas latas de tinta, havia uma caixa antiga, metálica. Dentro dela, o que eu guardei por décadas. Pequenas economias, um dinheiro escondido dos impostos, das dificuldades e até do próprio Felipe. Meu fundo de segurança, meu plano de emergência, meu plano de fuga, se fosse preciso. Voltei para a cama, abracei Lourdes e disse, amanhã
A gente vai embora, sem escândalo, sem bilhete, sem mágoa. Ela me olhou nos olhos e respondeu: então me deixa fazer café cedo. E foi o que fizemos. No dia seguinte, antes do sol nascer, colocamos algumas roupas numa mala pequena. Levei meus documentos, meu rádio velho, e ela levou um porta-retratos com a foto do nosso casamento. Felipe dormia. A casa inteira dormia. Passamos pela sala, abrimos o portão devagar e saímos andando até o ponto de ônibus. Pegamos o primeiro que saiu da rodoviária, sem destino certo. Só sabíamos o que não queríamos mais: viver onde não havia mais amor. Horas depois, chegamos em Goiás. Um lugar pequeno, cercado de morro, com cheiro de mato e som de grilo à noite. Alugamos um quartinho perto da igreja, e nos primeiros dias, andamos pelas ruas como dois fantasmas que decidiram reencarnar. Compramos pão na padaria, tomamos café na praça, conversamos com gente simples. E foi ali que eu decidi viver, não apenas me esconder. Na segunda semana, vimos uma placa de "Vende-se" numa chácara à beira da estrada. Um casal de idosos estava se mudando para o sul e queria vender rápido. Era simples, mas tinha tudo: um pedaço de terra, um poço, árvores e silêncio. Fizemos a proposta. O dinheiro guardado dava, e ainda sobrava. Compramos, no nome dos dois, Ernesto e Lourdes. Pela primeira vez em muito tempo, o mundo era nosso. E foi quando eu abri uma pasta antiga, guardada junto com os documentos, que meus olhos congelaram. A escritura da casa onde Felipe ainda morava. Em meu nome. Nunca transferi. Ele nunca se preocupou. E agora, o jogo tinha virado. Mas eu não ia fazer nada ainda. Não naquele momento. Porque às vezes a maior lição é o silêncio. A chácara era simples, mas para mim parecia um palácio. Tinha uma cerca de arame torto, uma porteira que rangia com o vento e um pedaço de terra onde cabia uma vida inteira. Um galinheiro abandonado, um poço com água limpa e uns pés de manga que davam sombra na parte da tarde. O casal que nos vendeu era gente boa, dois velhinhos que decidiram morar perto da filha em Santa Catarina. Queriam vender rápido, então aceitaram minha proposta à vista sem enrolação. Assinamos os papéis num cartório improvisado e em menos de uma semana o lugar já era nosso. O título da propriedade saiu no nome meu e de Lourdes, como deveria ser. Pela primeira vez em muito tempo, senti que tínhamos de novo um lugar que nos pertencia. Não era só uma casa, era um recomeço. E mais do que isso, era uma escolha. Nos primeiros dias, acordávamos com o som dos passarinhos e dormíamos cedo, ouvindo os grilos lá fora. Eu instalei uma rede nos fundos e comecei a reformar o galinheiro com as próprias mãos. Lourdes cuidava da pequena horta que já existia e plantava mais coisinhas que comprava na feira: couve, alface, salsinha, pimenta. Quando a gente sentava para almoçar, era quase tudo colhido dali mesmo. E olha, a comida da minha mulher nunca teve tanto sabor como ali naquela varanda. Não tinha luxo, mas tinha sossego. E isso não se compra com salário nenhum. Eu acordava cedo, fazia o café, caminhava um pouco pela terra batida e agradecia a Deus por aquele pedaço de chão. Depois de tudo que passamos, era ali que eu queria envelhecer. Sem gritos, sem mágoa, sem humilhação. Mas a paz, às vezes, traz à tona aquilo que a dor escondia. Num desses dias, enquanto limpava uns papéis velhos dentro de uma caixa de papelão, achei a escritura da casa onde morávamos antes. Eu tinha guardado aquilo por costume, nunca tinha passado o imóvel oficialmente para o Felipe. Foi uma decisão que tomei na época que ele se mudou para lá com a nova mulher. Achei que, se desse algum problema, seria mais fácil resolver se o imóvel estivesse no meu nome. O problema é que ele nunca se importou em regularizar nada. E naquele momento, segurando aquela escritura nas mãos, entendi que ainda estava tudo em meu nome. A casa onde ele morava com a esposa, onde me mandou sumir, ainda era legalmente minha. E naquele instante, uma ideia silenciosa brotou dentro de mim. Lourdes percebeu meu olhar parado e perguntou se estava tudo bem. Respondi: "Tá tudo certo, mas acho que encontrei o que precisava." Ela não perguntou mais nada. Ela sabia.
A gente aprendeu com o tempo a respeitar o silêncio um do outro. E naquele silêncio, eu comecei a me lembrar de tudo o que vivi naquela casa. Cada parede que levantei com minhas mãos. Cada piso colocado aos domingos. A tinta do portão que comprei parcelada. A churrasqueira que construí para reunir os amigos. E que hoje era usada por quem queria minha ausência. Eu construí aquele lar. E fui expulso dele. Os dias foram passando. E quanto mais eu olhava para o verde da chácara, mais eu percebia o quanto merecíamos aquele recomeço. Só que algo começou a mudar. Lourdes, que sempre teve energia de sobra, começou a se queixar de dores nas costas. Depois veio uma febre baixa, uma moleza que não combinava com ela. Levei num postinho da cidade, o médico passou uns exames e pediu para ficar de olho. Pode ser virose, mas se persistir, volta aqui. Ela mesma tentava disfarçar, dizendo que era só o corpo se acostumando ao ritmo novo. Mas eu sabia que tinha algo errado. E comecei a pensar se em algum momento, aquela mudança repentina, aquela dor toda que vivemos, tinha afetado a saúde dela mais do que eu imaginava. Uma noite, depois do jantar, sentei com ela na varanda. O céu estava estrelado e o cheiro de terra molhada vinha de longe. Fiquei em silêncio por uns minutos e depois falei: Lourdes, se eu vendesse aquela casa, você acharia errado? Ela demorou para responder. Depois, com a voz firme, disse: errado foi tudo o que a gente viveu lá nos últimos anos. Vender seria só justiça. Aquilo me deu a certeza que eu precisava. No dia seguinte, entrei em contato com um conhecido da época de Ribeirão que ainda trabalhava com imóveis. Mandei por correio uma cópia autenticada da escritura e pedi que verificasse a possibilidade de venda. Ele me respondeu com agilidade: está tudo certo no seu nome. Se quiser vender, tenho gente interessada. Não era vingança. Não era ódio. Era só a vida cobrando o que é justo. Felipe achava que mandava na casa. Achava que era dele. Mas nunca se deu ao trabalho de registrar nada. Sempre achei que um dia eu faria essa transferência formal. Talvez num momento de gratidão, de reconciliação, de maturidade dele. Mas esse momento nunca veio. E agora, depois de tudo o que ele me disse, da forma como me tratou no meu aniversário, não fazia mais sentido manter aquilo por consideração. Eu não queria mais nada que me ligasse àquele passado. Nada que me fizesse lembrar do gosto amargo que senti ao sair pela porta de uma casa que eu mesmo construí. Levei cerca de 2 semanas para organizar toda a papelada. Lourdes melhorou um pouco. As dores diminuíram e ela voltou a cuidar da horta aos poucos. Comecei a fazer planos com ela. Dá para construir um galpão nos fundos, talvez até uma casinha de hóspedes para quem quiser visitar. Ela sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, a gente sonhava junto. E quando o dinheiro da venda da casa entrasse, esses sonhos teriam terra firme para se erguer. Mas eu sabia que o dia em que Felipe descobrisse, o mundo dele ia desabar. A carta chegou num fim de tarde de sexta-feira. Foi assinada e protocolada por um oficial de justiça como manda a lei. Eu tinha pedido discrição no processo, mas esse tipo de coisa sempre encontra o caminho certo para doer. Felipe recebeu a notificação em mãos, no endereço onde sempre morou, e onde acreditava que tudo estava sob seu controle. O papel informava que o imóvel havia sido vendido legalmente por mim, o legítimo proprietário, e que a família teria um prazo determinado para desocupação. Nada abrupto, nada desumano, apenas justo, apenas correto. Mas o impacto, esse foi inevitável. Eu soube da reação dele porque no dia seguinte recebi a primeira ligação. Não atendi. O número apareceu na tela do celular simples que eu e Lourdes usamos só para emergências. Era ele. Insistiu mais 3 vezes naquele dia. No domingo, ligou 9 vezes. E na segunda, 22. Não havia mensagens, só chamadas perdidas. Lourdes olhava aquilo com serenidade. Ele vai entender. Mas eu sabia que ainda estávamos longe de qualquer entendimento. Ele não queria conversar. Queria gritar. Queria contestar. E talvez, pela primeira vez na vida, estava descobrindo o que era não ter o controle de tudo. Na terça-feira, Felipe apareceu na chácara. Nem sei como conseguiu o endereço. Talvez tenha pedido para Marta, minha filha.
Ou talvez tenha ligado para alguém da cidade antiga e rastreado a venda da propriedade. Só sei que, quando olhei pelo portão de madeira, vi o carro dele estacionado e aquele mesmo olhar de superioridade no rosto. Mas havia algo diferente ali. A sobrancelha estava tensa, os olhos fundos, e ele desceu do carro como quem não sabia se queria pedir perdão ou explodir. Lourdes estava dentro de casa, descansando. Eu fui até o portão e fiquei ali, de pé, sem abrir. Pai, que história é essa? Ele disse. Eu não respondi. Ele continuou. O senhor vendeu a casa, a minha casa, sem falar nada comigo, sem me avisar? A calma que eu senti naquele momento foi algo difícil de explicar. Era como se, pela primeira vez em anos, eu tivesse a chance de olhar nos olhos dele sem peso. E disse, a casa era minha, Felipe, sempre foi, e você sabe disso. Eu só fiz o que era certo. Ele riu, nervoso, como quem tenta esconder o desespero com ironia. Certo? Você acha isso certo? Expulsar a própria família? Expulsar os netos? A gente não tem para onde ir. Meu coração apertou um pouco quando ele mencionou os netos. Mas passou rápido. Porque lembrei das vezes em que eu falava e ninguém ouvia. Lembrei das palavras que ele disse no meu aniversário. Da maneira como me olhava como um móvel velho, pronto para ser doado. Respirei fundo. Felipe, eu não expulsei ninguém. Eu só não quero mais carregar nas costas quem não me respeita. Você disse que seria melhor se eu sumisse da sua vida. Pois bem, eu sumi. Só que levei comigo o que era meu. Ele ficou em silêncio. Pela primeira vez, sem resposta. O rosto dele, que antes era duro, começou a desmontar. Pai, eu não falei aquilo para te machucar daquele jeito. Eu estava nervoso. Era um dia difícil. Eu fiz um gesto com a mão. Chega. Não justifica. Você pode até esquecer as palavras que diz, mas quem escuta não esquece, Felipe. Não esquece nunca. Ele abaixou a cabeça e por um segundo achei que fosse chorar. Mas ao invés disso, endureceu de novo. Você não precisava fazer isso desse jeito. Olhei ao redor. Mostrei com a cabeça o que estava à minha volta. A chácara, o pasto, a horta, a paz. E você não precisava me mandar embora da minha própria casa, mas mandou. E agora cada um vive com as consequências das escolhas que fez. Ele olhou para mim, indignado. A gente está sendo despejado, pai. Despejado. Balancei a cabeça. Você está colhendo o que plantou. Eu plantei respeito, sacrifício, amor. Você plantou desprezo. E agora está colhendo o vazio. Ele foi embora naquele dia sem dizer mais nada. Entrou no carro, bateu a porta com força, acelerou como um moleque mimado e sumiu na poeira da estrada. Lourdes saiu minutos depois com um pano na mão, secando a louça. Era ele? Perguntou. Eu confirmei. Veio cobrar a casa? Balancei a cabeça. Veio descobrir que perdeu muito mais que um imóvel. Nas semanas seguintes, a paz voltou a reinar na chácara. Eu continuei reformando a parte de trás, começando a erguer um pequeno galpão de madeira. Lourdes passou a vender alguns temperos da horta na feira da cidade. Os vizinhos vinham tomar café. A gente ria mais, dormia melhor. Não havia arrependimento nem sentimento de vingança. Só a consciência tranquila de quem lutou uma vida inteira e, na velhice, decidiu não aceitar mais migalhas. Mas eu sabia que aquela história não tinha terminado. E ela teria uma última curva antes de acabar. A campainha tocou no final de uma tarde quente, daquelas em que o céu parece derreter sobre a terra vermelha e o cheiro da chuva se mistura com o cheiro da lenha queimando ao longe. Eu estava sentado na varanda, afiando uma enxada, e Lourdes preparava café na cozinha. Quando ouvi o toque, me levantei devagar. Não esperávamos ninguém. Os vizinhos da frente estavam viajando, e os compradores da feira só vinham aos sábados. Me aproximei do portão com o cuidado de sempre, mas quando olhei quem estava do outro lado, senti o coração falhar por um segundo. Não era Felipe. Era Marta, minha filha. A filha que sempre morou longe, que casou cedo e fez sua vida em Campo Grande. A filha que nunca precisou morar sob meu teto depois de adulta, mas que sempre ligava, sempre mandava mensagem no dia certo, que me enviava fotos dos netos e perguntava se eu estava bem. E ali estava ela,
com uma mala pequena na mão, os olhos inchados e o olhar que misturava susto, cansaço e alívio. Abri o portão em silêncio. Ela entrou e me abraçou como quem tem medo de soltar. Ficamos ali, parados, por quase 1 minuto inteiro, só sentindo a presença um do outro. Lourdes apareceu na porta e, ao ver a filha, cobriu a boca com a mão e deixou o pano cair no chão. Aquele reencontro silencioso tinha mais verdade do que qualquer desculpa. Nos sentamos na varanda, tomamos o café que já estava pronto e, aos poucos, ela foi contando o que sabia. Felipe tinha contado parte da história para ela, mas, como sempre, com a versão dele. Disse que eu havia feito uma loucura, que vendi a casa por rancor, que não avisamos ninguém, que desaparecemos como adolescentes revoltados. Mas Marta não era boba. Ela sabia que tinha coisa errada. Disse que ligou várias vezes, mandou mensagem e só depois descobriu que eu tinha trocado o número. Quando soube do endereço da chácara, decidiu vir por conta própria. Pai, eu precisava te ver. Eu precisava saber o que aconteceu de verdade, porque eu conheço o Senhor, e sei que o Senhor não faria isso à toa. Olhei para ela com calma, e comecei a contar tudo, sem pressa, sem aumentar, sem omitir. Contei do aniversário, da frase, do silêncio da mesa, da mala feita de madrugada, do dinheiro guardado, da escritura encontrada, da venda pensada com calma, da paz encontrada com Lourdes. Contei como eu estava cansado de ser tratado como estorvo, como intruso, como um móvel fora de lugar. E ela ouvia tudo com as mãos entrelaçadas, às vezes apertando os dedos uma contra o outro. Quando terminei, ela respirou fundo e disse: eu teria feito o mesmo, pai, com dor, mas teria feito. Aquelas palavras foram um alívio que eu nem sabia que precisava. Pela primeira vez, senti que alguém da família compreendia. Não me via como um velho rabugento, mas como um homem ferido, que teve coragem de se levantar. Ela ficou conosco por 2 dias. Ajudou Lourdes na horta, colheu abóbora, separou ramos de alecrim, sentou à noite para ouvir os grilos e o silêncio da paz. Antes de ir embora, me entregou um envelope. Dentro, havia uma carta escrita à mão. Era de um dos netos. Dizia assim: vô, a mamãe disse que o senhor agora mora num lugar bonito. Quero ir te visitar. Tô com saudade. O senhor ainda tem aquele rádio azul? Aquilo me desmontou por dentro. Eu não chorei, mas senti o mundo desabar devagar, num aperto que vem do fundo. Respondi a carta com um bilhete curto, carinhoso, e mandei com Marta. Pedi que dissesse aos meninos que podiam vir quando quisessem, que aqui sempre teria um copo de suco gelado, pão com manteiga e aquele rádio azul tocando as modas de viola que eles tanto riam. No fim daquele mês, recebi uma intimação por carta registrada. Felipe tinha contratado um advogado e tentava anular a venda da casa alegando incapacidade emocional e abuso de confiança. Quando li aquilo, fechei os olhos, respirei fundo e fiquei em silêncio por longos minutos. Lourdes me olhou com preocupação. Mas briga? Eu balancei a cabeça. Tentativa. Liguei para o corretor que havia feito todo o processo. Ele riu do absurdo. Seu Ernesto, foi tudo assinado, registrado, reconhecido. Ele pode espernear, mas não tem o que fazer. Mesmo assim, aquilo me entristeceu. Não pela ameaça jurídica, que eu sabia que não teria força, mas pela certeza de que Felipe ainda não havia entendido nada. Nem a dor, nem o motivo, nem a perda. Nos dias seguintes, voltei ao meu ritmo. A rotina da chácara me fazia bem. Lourdes estava mais forte, se animando com as vendas na feira. A gente já conhecia os nomes dos vizinhos, os horários dos ônibus, os vendedores da padaria. A cidade nos abraçava devagar. E mesmo com as tentativas de Felipe, eu não me sentia abalado. Estava firme. Porque entendi que, às vezes, não dá para ensinar o que só a vida é capaz de mostrar. E se ele tivesse que aprender, que fosse da maneira mais dura, a do vazio. Naquele mesmo mês, recebi uma ligação diferente. Era um número desconhecido, e pela voz do outro lado, percebi que não era meu filho. Era a esposa dele, a mulher que um dia disse na minha cara que a casa era dela, porque pagava os boletos.
A mesma que pediu que eu não usasse mais a TV da sala porque ela assistia novela à tarde. Ela falava baixo, com uma voz estranhamente doce. Seu Ernesto, me perdoa ligar assim. Eu sei que o senhor tem seus motivos, mas a gente tá com medo de ficar na rua. O Felipe não fala, mas ele tá desesperado. O senhor poderia, pelo menos, conversar com ele? Dar um jeito, sei lá, deixar a casa por mais um tempo? Fechei os olhos, respirei e respondi com firmeza. Filha, vocês tiveram muito tempo para conversar. Eu estava lá e ninguém quis me ouvir. Agora quem se cala sou eu. Choveu a semana inteira. Uma chuva mansa, daquelas que lavam não só a terra, mas também o pensamento da gente. Os dias passavam devagar na chácara, entre café quente na varanda, cheiro de lenha molhada e a conversa de Lourdes sobre as sementes que estavam brotando. Eu achava que depois daquela ligação da esposa de Felipe, o silêncio voltaria a reinar. Que eles teriam entendido finalmente que as decisões foram tomadas com calma, com razão, com justiça. Mas foi justamente no fim daquela semana que a paz se quebrou de novo. Não com gritos, não com mais pedidos, mas com uma atitude rasteira, a mais baixa que eu poderia esperar. Acordei num sábado, como de costume, antes do sol. Fui até a caixa de correio que tínhamos improvisado na cerca da frente e encontrei um envelope branco, sem remetente. Abri ali mesmo, encostado no tronco de um pé de limão. Era uma notificação do banco. Felipe tinha tentado bloquear judicialmente o meu CPF, alegando alienação mental e incapacidade civil. Dizia que eu estava sendo influenciado emocionalmente por terceiros, possivelmente segundo o texto por Lourdes, e que havia risco na gestão dos meus bens. Em outras palavras, meu filho estava tentando me interditar, me declarar incapaz, me calar à força. Voltei para dentro sem dizer uma palavra. Lourdes notou algo errado na minha expressão, mas não perguntou. Sentou comigo à mesa, serviu o café e ficou ali, como quem espera o tempo revelar as respostas. Quando terminei de ler o documento em voz alta, ela apertou minha mão e disse: "Ele perdeu o juízo de vez, Ernesto." E eu só consegui concordar. Era o fundo do poço. Felipe não queria mais diálogo. Ele queria revanche, queria controlar aquilo que nunca lhe pertenceu. E agora estava disposto a me expor, me humilhar publicamente, só para não aceitar que as consequências estavam vindo. Mas ele esqueceu de uma coisa. Eu não era um velho bobo, nem frágil, nem doente, e muito menos ingênuo. No mesmo dia fui até a cidade, procurei um advogado conhecido da região, filho de um ex-colega da época em que eu era mecânico, e entreguei os papéis. Ele leu tudo com atenção, olhou para mim com respeito e disse: "Seu Ernesto, essa ação é frágil, mas é ofensiva. E isso a gente não pode deixar passar." Em menos de uma semana, já tínhamos toda a documentação pronta para responder. Exames médicos atualizados, laudo psicológico atestando minha total lucidez e uma petição firme exigindo que Felipe se retratasse formalmente. A tentativa de interdição se virou contra ele como um bumerangue. A história correu pela cidade. Não demorou e os vizinhos começaram a comentar que o homem da chácara tinha sido alvo de uma ação do próprio filho. Alguns vinham me cumprimentar na feira com um aperto de mão mais forte. Outros deixavam bilhetes no portão. "Estamos do seu lado." E em pouco tempo, até o juiz da comarca, que era amigo do meu advogado, comentou informalmente: "Seu Ernesto, seu filho não percebeu que às vezes a maior vergonha não é perder a casa, é perder o respeito." Felipe, por outro lado, começou a se enrolar. Perdeu o processo. Teve que pagar as custas. E ainda recebeu uma advertência formal por tentativa de má-fé. A partir dali, ele sumiu. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nem os netos deram sinal. E eu pensei, talvez agora ele entenda. Mas por dentro, uma parte de mim sabia. Ele nunca ia aceitar, porque para aceitar, ele teria que olhar para dentro. E quem não tem coragem de olhar no espelho, tenta sempre quebrar o reflexo dos outros. Lourdes, nesse tempo, se manteve firme. A saúde dela melhorava devagar, com chá de folha, caminhada leve e muita fé. Uma noite, sentada ao meu lado, me disse: "Ernesto, eu tenho medo só de uma coisa, que ele apareça aqui
e tente te atingir de novo. Eu respondi com calma. Lourdes, ele pode tentar o que for. Mas aqui dentro, e apontei para o peito, ele não entra mais. Só que o destino tem suas ironias. E numa manhã nublada de terça-feira, algo inesperado aconteceu. Uma caminhonete parou em frente à chácara. Era Felipe. Mas dessa vez não estava sozinho. Ao lado dele, desceu um rapaz engravatado, com uma pasta preta nas mãos. Lourdes, ao ver a cena pela janela, soltou um suspiro seco. Ele trouxe advogado de novo. Fui até o portão sem pressa. Felipe me olhou com uma mistura de raiva e orgulho ferido. Pai, vim te fazer uma proposta. O advogado abriu a pasta, tirou um papel e estendeu para mim. É um termo de compromisso. Se o senhor revogar a venda da casa e aceitar passar a escritura para o nome do Felipe, ele se compromete a pagar uma pensão mensal para o senhor e cuidar de vocês no que precisarem. Dei uma risada baixa. Um riso de cansaço. Um riso de incredulidade. Olhei nos olhos do meu filho e disse: Você acha que eu trocaria minha liberdade por um acordo com quem me mandou sumir? Ele tentou retrucar, mas continuei. Não é sobre dinheiro. Nunca foi. É sobre respeito. E isso você perdeu no dia que me chamou de peso, no dia em que me tratou como um problema, no dia em que me expulsou da minha própria casa. O advogado sem graça tentou suavizar. Seu Ernesto, é uma forma de resolver isso sem mais desgaste. Eu cortei. Desgaste é viver numa casa onde você é tratado como invisível. Isso aqui, essa terra, essa paz, isso não tem preço. E não vai ser comprado com proposta nenhuma. Eles foram embora. Pela última vez. E ali, na poeira que subiu com os pneus da caminhonete, eu senti que aquele ciclo estava se encerrando. Não com ódio, mas com verdade. E às vezes, a verdade é o que mais machuca quem passou a vida tentando se esconder dela. Foram dias de céu limpo e vento fresco, daqueles que limpam a alma devagar. Depois da visita de Felipe e da proposta absurda que ele tentou me enfiar goela abaixo, eu achei que o ciclo, enfim, havia se fechado. Tive essa sensação por dentro, de que não havia mais nada por vir, de que os laços que já tinham se partido estavam agora enterrados. Lourdes continuava firme, animada com a lavanda que tinha brotado na horta e os temperos que vendíamos na feira de domingo. Nosso canto era tranquilo, simples, mas carregado de algo que nunca tivemos nos últimos anos de convivência com nosso filho. Respeito mútuo. Eu seguia minhas tarefas na chácara com prazer. Acordava cedo, varria o terreiro, arrumava os canteiros, ajeitava o telhado quando chovia forte. Lourdes cuidava das receitas, separava tudo com etiqueta e até aprendeu a usar o celular para mandar foto dos produtos para vizinhas que queriam comprar por mensagem. Nossos dias se resumiam a isso: o básico, o necessário, o verdadeiro. Até que numa quarta-feira, por volta das 5 da tarde, a campainha tocou outra vez. Olhei pela janela, sem pressa. E o que vi mexeu comigo de um jeito que eu não soube explicar na hora. Eram meus netos. Os dois. O mais velho, de camiseta larga, segurando uma mochila nas costas. O mais novo, com o cabelo todo bagunçado e o rosto que eu reconheceria até de olhos fechados. Estavam ali, parados, com uma mistura de timidez e esperança no olhar. Lourdes apareceu atrás de mim e, ao ver os meninos, levou as mãos ao peito. Meus Deus, são eles. Saí até a varanda sem dizer palavra. Eles estavam mais altos, mais crescidos, mas havia algo no jeito deles que me lembrou imediatamente dos tempos bons. Dos domingos em que corríamos pelo quintal com uma bola velha, das tardes de pipoca e filme repetido. Oi, vô, disse o mais velho. A gente pode entrar? Eu abri o portão devagar. Não disse sim, mas também não disse não. Apenas saí da frente e os dois passaram, olhando em volta como quem entra num lugar sagrado. Lourdes foi buscar suco, biscoito e arrumou a mesa com aquele cuidado de quem trata a memória com delicadeza. Sentamos os 4. Ninguém falou de Felipe. Ninguém falou de casa vendida, nem de processo, nem de dor. Falamos de comida,
da chácara, das galinhas que viviam fugindo do cercado, do rádio azul que ainda funcionava. Eles riram quando viram que ele ainda estava ali, no mesmo volume, tocando as mesmas modas antigas que eu ouvia desde que era moço. Depois de uma hora de conversa leve, o mais novo me entregou um envelope. A gente juntou o dinheiro do lanche da escola e comprou uma coisa para o senhor. Dentro havia uma cartinha escrita à mão e um potinho pequeno com uma muda de jabuticabeira. É para plantar aqui. A gente queria que tivesse uma árvore da gente nesse lugar. Aquilo me desmontou por dentro. Mas não chorei. Segurei a emoção como um homem que passou por muita coisa e agora entende o valor do silêncio. A carta era simples, mas dizia tudo. Vô, desculpa por não ter feito nada aquele dia. Eu ouvi o que o papai disse e fiquei quieto. Mas eu me arrependi. A gente sentiu sua falta. Mesmo quando ninguém falava, eu sentia. O Senhor faz falta. E eu quero voltar a rir com o Senhor. Ficaram ali até o começo da noite. Comeram bolo de fubá, correram atrás de um gato no quintal, pegaram manga direto do pé. Quando foram embora, me abraçaram com força. A gente volta no domingo. Pode ser? E eu respondi. Aqui? Sempre pode. Depois que eles saíram, Lourdes se sentou no sofá e ficou em silêncio. Eles são bons meninos, ela disse. Não tem culpa da dureza do pai. E eu concordei. Talvez sejam nossa segunda chance de fazer o que a vida não deixou com Felipe. No fim de semana seguinte eles voltaram. E no outro também. Aos poucos, começaram a fazer parte da nossa rotina. Me ajudavam a roçar o quintal, aprendiam a mexer na terra, ajudavam a embalar os temperos com Lourdes. Nunca perguntaram sobre o pai. Mas um dia, o mais velho falou sem muita cerimônia. Ele tá bravo, vô, mas acho que no fundo é só tristeza. O orgulho dele virou uma prisão. Olhei para ele e só disse. Tem coisas que o tempo ensina, e outras que só a dor consegue. Ele assentiu, sem questionar. Numa dessas visitas, plantamos juntos a muda da jabuticabeira. Fizemos um buraco largo, com terra adubada e bastante cuidado. Depois, fincamos um pedaço de madeira com uma plaquinha escrita com pincel. A árvore dos netos. E naquele momento, ali ajoelhado na terra ao lado deles, eu percebi que talvez a vida estivesse finalmente me devolvendo o que me foi arrancado com tanta frieza. Mas eu sabia também que, com Felipe, aquilo ainda não era o fim, porque a vida não encerra feridas abertas com visitas dos netos. E eu sentia, no fundo, que o silêncio dele ainda escondia algo. Algo que talvez estivesse sendo costurado às escondidas. Algo que não viria com palavras, mas com atitude. Era uma manhã abafada, com céu carregado e os passarinhos inquietos no alto da cerca. Lourdes tinha saído cedo para a feira, levando alguns potes de pimenta e maços de cheiro verde. Eu fiquei na chácara, ajeitando o galpão que construí aos poucos, com madeira reaproveitada e muito suor. Me distraía mexendo nas ferramentas quando ouvi o som de uma moto parando bem em frente ao portão. Saí devagar, sequei as mãos no pano da cintura e avistei um homem de capacete preto, com uma mochila de entregador nas costas. Ele me estendeu um envelope pardo, amassado nos cantos. Seu Ernesto? Assenti com a cabeça. Entrega em mãos. Assinei a ficha e agradeci. Ele nem esperou o portão fechar. Partiu tão rápido quanto chegou. Voltei para dentro com o envelope nas mãos, pesado não pelo conteúdo, mas pelo que simbolizava. Sentei na cadeira da varanda, respirei fundo e abri com calma. Lá dentro havia uma única folha. Era uma notificação informal, escrita por um advogado contratado por Felipe. Sem rodeios, dizia que meu filho estava entrando com um novo processo para contestar a venda da casa, agora com base em uso indevido de patrimônio afetivo. Um termo inventado que misturava sentimentalismo com oportunismo. No rodapé, a proposta final. Se eu aceitasse devolver o valor da venda, ele desistiria de todas as ações futuras. Uma chantagem disfarçada de trégua. Eu dobrei o papel lentamente e o deixei em cima da mesa. Não havia raiva em mim, só uma tristeza profunda. Porque agora estava claro que Felipe não me procurava por arrependimento nem por compreensão. Ele não queria consertar os laços. Queria vencer.
Queria vencer a qualquer custo, como se o próprio ego estivesse acima de qualquer relação. E isso, para mim, era a pior derrota que um pai podia testemunhar no próprio filho. Naquele mesmo dia, fui até a cidade conversar com meu advogado. Mostrei o papel, expliquei o teor da proposta e ouvi, pela primeira vez em muito tempo, uma sugestão que me fez repensar tudo. Seu Ernesto, o senhor tem a opção de não responder. Mas se quiser, pode fazer isso à sua maneira, sem briga, sem tribunal. Escreve uma carta. Diz o que tem para dizer. Pode valer mais do que qualquer parecer jurídico. A ideia me pegou de jeito. Eu nunca fui bom com palavras escritas. Sempre fui do tipo que resolve as coisas no olho, no trabalho, na ação. Mas havia algo nessa proposta que me pareceu necessário, como um ponto final que eu mesmo escreveria. Voltei para casa com papel e caneta na sacola. Esperei Lourdes voltar, contei o que tinha acontecido e o que pretendia fazer. Ela me olhou com aquele jeito que só ela tem, de quem não precisa dizer nada para aprovar tudo. Sentei na mesa, com o ventilador girando devagar, o cheiro de café no ar, e comecei a escrever. Palavras simples, verdadeiras. Uma carta de pai, não de réu. Dizia mais ou menos assim: Felipe, esta é a última vez que me dirijo a você diretamente. Não para brigar, nem para justificar, mas para dizer o que talvez você nunca tenha escutado de verdade. Quando você disse que queria que eu sumisse, eu fui embora. Não com raiva, mas com dor. E com a dignidade de quem preferiu o silêncio à humilhação. A casa era minha, sim. Mas mais do que isso, era meu esforço. E você nunca deu valor. Não à casa, mas ao que ela representava. Eu vendi porque não queria mais carregar nas costas o que me fazia sangrar. E porque encontrei, ao lado da sua mãe, um pedaço de paz que você nos tirou. Essa carta não é para pedir nada, nem para devolver nada. É só para dizer que eu perdoo o que você fez. Mas não aceito mais. Nunca mais. Pode continuar tentando me calar com papelada. Mas o que a vida nos ensina não tem carimbo nem protocolo. Dobrei a carta, coloquei num envelope e pedi para o mesmo advogado entregá-la em mãos, direto no escritório do outro lado. Dias depois, ele me ligou rindo. Seu Felipe ficou branco quando leu. Saiu da sala, não disse nada, mas acho que a mensagem foi recebida. Passaram-se 2 semanas em silêncio total. Nem visitas, nem mensagens, nem ligações. Lourdes dizia que o coração dela sentia que algo estava por vir, mas não sabia se era bom ou ruim. E foi numa dessas manhãs, sem alarde, que algo inesperado aconteceu. Os meninos chegaram mais cedo do que o costume. Entraram correndo, animados, dizendo que tinham feito desenhos para pendurar na sala. Um deles, o mais novo, olhou para mim enquanto tomava suco e soltou, como quem não sabe o peso do que diz. Papai falou que o senhor é teimoso. Mas eu falei que às vezes é bom ser teimoso, porque aí a gente não aceita ser pisado. Aquilo ficou ecoando na minha cabeça o resto do dia, não por raiva, mas por uma certeza silenciosa, de que talvez, só talvez, meus netos estivessem aprendendo comigo o que eu nunca consegui ensinar ao pai deles. Que dignidade não se negocia, que o respeito é mais valioso que qualquer bem, e que quando a vida te oferece a chance de recomeçar, você precisa ter coragem para não olhar para trás. Naquele fim de tarde, fui até o pé de jabuticaba com eles. Regamos juntos, colocamos terra nova, e o mais velho me disse: quando essa árvore crescer, a gente vai sentar aqui e lembrar que o Senhor ensinou a gente a nunca abaixar a cabeça para quem grita. Eu sorri, abracei os dois e pensei, talvez eu tenha perdido um filho, mas ganhei 2 homens em formação. O mês seguinte chegou arrastado, com sol forte de manhã e ventos gelados no fim da tarde. A chácara seguia sendo nosso refúgio e nosso mundo. Lourdes já havia colhido os primeiros tomates cereja da horta e eu tinha terminado de erguer o galpão de ferramentas que tanto queria. Os meninos continuavam vindo nos fins de semana, às vezes com Marta, às vezes com a mãe deles, que, por incrível que pareça, passou a mostrar uma delicadeza que nunca teve quando morávamos todos juntos. Ela ajudava Lourdes na cozinha, trazia panos de prato de presente e até perguntou se podia aprender a fazer picles para vender também. Lourdes, de coração limpo,
Dizia sim para tudo. Eu observava tudo com distância, sem mágoa, mas com a clareza de quem sabe onde pisa. Não me abria demais. Apenas deixava acontecer. Como a chuva que vem e a gente não tenta controlar. Felipe, por outro lado, havia sumido. Nenhuma nova tentativa de contato, nenhum processo, nenhuma mensagem por terceiros. Nada. Silêncio total. Não por paz, mas por estratégia. Dava para sentir. A ausência dele não tinha cheiro de arrependimento, tinha cheiro de orgulho ferido. E às vezes, o silêncio dos outros nos diz mais do que qualquer briga. Era como se ele estivesse em espera, talvez esperando que o tempo amolecesse o velho aqui. Mas ele não sabia, ou não aceitava, que esse velho tinha mudado por dentro. Eu não era mais o mesmo que ele manipulava com palavras duras e abraços forçados em datas comemorativas. Certa tarde, enquanto limpava os pés de banana perto da cerca, vi um carro estacionando devagar do outro lado da estrada. Não era conhecido. Desceu um homem engravatado, de aparência urbana, com uma pasta na mão. Pensei, lá vem papelada. Mas quando ele se aproximou, percebi que não era advogado. Era um avaliador de imóveis. Disse que estava ali a pedido de um comprador interessado em terras naquela região. Parece que a chácara do senhor chamou atenção. Recusei na hora. Aqui não está à venda. Ele sorriu, meio sem graça, e foi embora. No fim do dia, o corretor da cidade ligou dizendo que o tal comprador havia sido indicado por alguém de Ribeirão. Coincidência? Não. Era Felipe tentando achar uma maneira de me cercar por outro lado, talvez pensando que, se não podia recuperar a casa, podia me tirar daqui. Mas não havia brecha. A escritura estava em dia, tudo regularizado. Aquela terra era minha. E de Lourdes, por inteiro. Depois disso, passei a sair menos. Cuidava da chácara com mais atenção, como quem protege não só a casa, mas a dignidade. Os meninos notaram meu olhar mais firme e perguntaram se estava tudo bem. Eu dizia que sim. E era verdade. Por dentro, estava tudo em paz. Mas fora, eu sabia que ainda havia uma nuvem se formando. A verdade é que, depois de tudo, eu não esperava reconciliação. Nem desejava. O que eu queria era viver o tempo que me restava com calma, com liberdade, sem ameaças, nem chantagens emocionais. Apenas com a paz que lutei tanto para conquistar. Lourdes percebeu minha inquietação silenciosa e disse num fim de tarde: "Você ainda espera algo dele, né?" Pensei por um instante antes de responder. Não é esperar. É só não entender como alguém pode ignorar tanto. Ela pegou minha mão e falou baixo: "Tem gente que se perde do próprio coração, Ernesto. E às vezes, nunca mais volta." Concordei em silêncio, porque sabia que ela tinha razão. Passamos a evitar qualquer notícia da cidade antiga. Marta, de vez em quando, trazia alguma informação, mas sem querer forçar nada. Uma vez, mencionou que Felipe tinha perdido o emprego. Outra, que a mulher dele andava nervosa, discutindo com ele por qualquer coisa. Aos poucos, fui entendendo que a vida estava cobrando, não por minha causa, mas por escolhas mal feitas, por orgulho demais e humildade de menos. E confesso, não desejei o mal, mas também não me ofereci para amparar. Há dores que só o tempo ensina, e há distâncias que, se forem encurtadas sem arrependimento sincero, voltam a machucar. Mesmo com tudo isso, a rotina na chácara seguia firme. A jabuticabeira dos netos crescia forte. Os temperos da Lourdes eram os mais procurados da feira, e eu passava horas sentado na varanda, ouvindo o rádio azul tocar aquelas modas antigas que faziam minha juventude voltar. Os dias eram parecidos, mas havia algo de bonito nisso. A repetição virou cura, a simplicidade virou escudo, e a ausência de Felipe virou alívio. Eu não escrevia mais cartas, não respondia indiretas, não comentava processos, não buscava notícia, apenas vivia. E isso, no fundo, era a minha maior resposta. O tempo foi passando do jeito que só o tempo sabe passar, quando a gente aprende a não cobrar dele aquilo que ele não pode devolver. Os meses seguintes vieram mais calmos. A jabuticabeira que plantamos com os meninos começou a soltar os primeiros brotinhos.
como se fosse ela também abrindo os olhos para esse novo mundo que construímos aqui. Lourdes seguia firme, sorridente, às vezes cantarolando enquanto arrumava os vasos na varanda ou preparava potes de conserva com ervas e legumes que ela mesma colhia. A feira de domingo virou nosso pequeno ritual de alegria. Não era pelo dinheiro, que era pouco, mas suficiente, era pelo contato, pelos rostos sorridentes que passavam pela barraca e perguntavam como andava a plantação, se o seu Ernesto ainda mexia com o rádio azul ou se eu já tinha feito mais um banco de madeira para o galpão. Sim, eu fazia bancos, com tábuas que sobravam das cercas velhas, um por semana, nenhum deles perfeito, mas todos firmes, pesados, confiáveis, como eu sempre fui, mesmo quando fingiam que eu era invisível. Nossos netos continuavam vindo com frequência. Já sabiam o caminho da chácara de cor. Já conheciam os nomes das galinhas, já sabiam onde a gente guardava o queijo na geladeira e qual das redes fazia mais sombra à tarde. Às vezes vinham com a mãe, às vezes vinham só os dois. Cresciam depressa, mas sem perder aquele olhar de quem ainda procura abrigo no que é simples e verdadeiro. Eu olhava para eles e sentia uma coisa estranha, uma mistura de culpa e alívio. Culpa por não ter conseguido dar ao pai deles a mesma estrutura emocional. Alívio por ver que, com eles, talvez eu estivesse acertando, mesmo que tarde demais. Um dia, o mais novo me perguntou se a jabuticabeira ia crescer mais alto que o portão. Eu disse que sim, e ele respondeu: então ela vai proteger a gente. Sorri. Não corrigi. Deixei ele acreditar, porque no fundo, talvez fosse verdade. Felipe seguia ausente. Nenhum contato, nenhuma tentativa nova de interferência, nenhuma carta, nem ligação. O que antes parecia silêncio estratégico, agora parecia desistência pura. E eu não sabia se isso era bom ou ruim. Em alguns momentos, confesso, me peguei pensando se ele ainda guardava raiva, se ainda alimentava alguma fantasia de revanche, ou se finalmente tinha aceitado que a vida tinha voltado para o eixo. Não o dele, mas o nosso. Lourdes dizia que o tempo dele ia chegar, mas não com tom de vingança. Era mais uma certeza serena, como quem conhece o coração das pessoas pelo silêncio que elas deixam. Ela sempre teve esse dom. Perceber o que mora nos outros, mesmo quando não dizem nada. Foi numa dessas tardes nubladas, sem evento, sem visita, sem nada fora do comum, que decidi abrir uma caixa que há tempos guardava no fundo do armário. Era uma caixa de papelão grossa, amarrada com barbante, onde eu colocava fotos antigas, bilhetes velhos, pequenos pedaços de papel com coisas escritas por Lourdes nos nossos primeiros anos juntos. Entre eles, encontrei uma foto de Felipe ainda pequeno, deitado no meu colo, com o rosto manchado de terra e o riso solto. Era de um domingo no sítio do meu pai. Eu me lembro daquele dia. Ele tinha caído e ralado o joelho. Eu o levantei no colo, limpei com água do poço e disse: você é forte, filho. Vai crescer e ser melhor do que eu. Guardei a foto de volta e fechei a caixa. Não chorei. Não sorri. Apenas compreendi. Nem tudo o que a gente deseja para os filhos acontece. Mas a gente não pode se culpar pelo que eles fazem com aquilo que demos de melhor. No mês seguinte, Marta apareceu por surpresa com uma torta de frango e um sorriso estranho no rosto. Era o aniversário dela, e ela quis comemorar com a gente. Trouxe os netos, a sogra e alguns amigos da cidade. Montamos uma mesa comprida no quintal, com toalha de plástico, velas improvisadas e até um radinho novo tocando músicas da juventude dela. Foi um dia alegre, daqueles que a gente guarda no corpo feito calor. No final da festa, ela sentou ao meu lado e disse com voz baixa: pai, o Felipe tá quebrado, financeiramente e por dentro. Tá se separando, perdeu o emprego fixo e tá tentando fazer uns bicos com um amigo. Diz que tá tentando recomeçar, mas não fala de você, finge que não existiu. Como se apagar você resolvesse o que ele sente. Eu ouvi tudo em silêncio. Lourdes, sentada do outro lado, fingia estar distraída com os copos, mas escutava palavra por palavra. Não respondemos, não opinamos, não julgamos. Apenas deixamos as palavras caírem no chão como se fossem sementes que talvez,
um dia, criassem raiz. Marta entendeu e não insistiu. Nos abraçou antes de ir embora e disse apenas: "Vocês são minha base. Obrigada por não terem quebrado." E naquele momento, eu soube que, mesmo sem reconciliação com o filho, eu não havia falhado como pai, porque uma parte da minha criação deu certo, e era forte, e nos amava. Nos dias que seguiram, voltamos à rotina, sem sobressaltos, sem notícias de Felipe. E pela primeira vez em muito tempo, aquilo não me incomodava. Eu tinha feito o que precisava fazer, com firmeza, com respeito e com a dignidade de quem apanha a vida inteira, e um dia aprende a levantar sem pedir desculpas. Eu não queria revanche, não queria provar ponto nenhum. Queria apenas chegar ao fim da vida sabendo que o pouco que eu construí com minhas mãos e com meu coração não foi entregue de graça a quem não soube dar valor. E isso, de algum modo, me dava paz. A jabuticabeira já tinha passado da altura do portão. Seus galhos começavam a se abrir para os lados e, pela primeira vez, vi os primeiros frutos pequenos, ainda verdes, se formando. Olhar para ela, ali fincada no canto do quintal com a plaquinha torta escrita "A Árvore dos Netos", me trazia uma espécie de orgulho que não cabia em palavras. Aquela árvore era o retrato de tudo o que a gente construiu com tempo, paciência e recomeço. Cresceu devagar, sob sol forte e chuva fina. Assim como eu e Lourdes recomeçamos aqui, nesta terra quieta, longe do barulho daquilo que já não nos cabia. A vida, depois de certa idade, vai se ajeitando como um cobertor que a gente puxa só até onde alcança. A gente aprende a não esperar demais, a não mendigar afeto, a não implorar presença. Aprende que quem quer estar, está. Que quem ama, não precisa ser chamado. Os meninos continuavam vindo aos fins de semana. Já tinham suas próprias tarefas, mas não deixavam de nos visitar. Marta também vinha de vez em quando, às vezes sozinha, às vezes com uma sacola de frutas ou com um bolo feito por ela mesma. E mesmo sem muito dizer, a presença deles preenchia todos os espaços que um dia foram marcados por silêncio e dor. Sobre Felipe, ele nunca mais apareceu. Nenhuma ligação, nenhuma carta, nenhuma tentativa de aproximação. E eu aceitei isso como se aceita a mudança do tempo. Com um tipo de resignação que não é desistência, mas sabedoria. Percebi que nem tudo que a gente quer consertar tem conserto. E às vezes, o amor que a gente insiste em oferecer vira peso no colo de quem nunca soube carregar. Aprendi que perdoar não é voltar atrás, e que silêncio também é resposta. Eu perdoei, não para ele, mas por mim, para não adoecer com mágoa, para não carregar ressentimento no peito. Mas não esqueci, e isso me salvou. Lourdes, minha companheira de tudo, continuava sendo a luz da casa. Às vezes, eu acordava antes dela, preparava o café e colocava as xícaras na mesa só para ver o sorriso dela ao descer a escada. Outras vezes, era ela quem me esperava com um bolo simples e me perguntava: "Quer chá ou café?" E eu respondia sempre o mesmo: "Qualquer coisa, desde que você esteja do lado." A gente aprendeu a rir das pequenas coisas, a agradecer pela saúde, pelo barulho do rádio velho, pelo cheiro da terra molhada depois da chuva. E quando a noite caía, sentávamos na varanda de mãos dadas e ficávamos ali olhando o nada, como se o mundo todo estivesse finalmente em paz. Não houve grandes reencontros nem finais de novela. Houve vida real, dias simples, cheios de verdade. A chácara cresceu um pouco. Montamos uma pequena horta comunitária com a ajuda de vizinhos. Ensinei 2 garotos a consertar bicicleta. E os bancos de madeira que eu fazia começaram a ser vendidos na feira, por encomenda. Nunca busquei fama, nem reconhecimento. Só queria viver com dignidade. E acho que consegui. Hoje, olhando para trás, vejo que tudo o que perdi foi exatamente o que nunca tive de verdade. E tudo o que construí com minhas mãos e minha coragem foi o que realmente ficou. A vida me tirou um filho, mas me deu netos que me admiram. Me tirou uma casa, mas me deu um lar. Me tirou o barulho, mas me deu o silêncio mais bonito que já escutei. E se você chegou até aqui me ouvindo, eu só peço uma coisa: nunca aceite ser tratado como peso.
Não aceite ser apagado da história que você mesmo escreveu. Quem não reconhece o seu valor não merece o seu convívio. Valorize sua dignidade. Cultive sua paz. E se a vida te empurrar para fora de onde você achava que era seu lugar, não lute para voltar. Caminhe em direção a um lugar novo, onde a sua presença seja bem-vinda. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se essa história tocou o seu coração de alguma forma, deixe aqui nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. E não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar essa história com quem você ama. Porque quando a gente espalha histórias assim, a gente espalha empatia, esperança e humanidade.